Bom dia, turma. Tudo bem? Como foram de final de semana, de feriado, de semana de provas? Espero que tenha tudo corrido bem, na mais santa paz. Que vocês tenham gostado do modelo que foi definido pelo nosso núcleo docente estruturante, que apesar das dificuldades e das especificidades desse sistema de avaliação, que ele tenha cumprido o seu objetivo, que é de aferir um pouco do conteúdo que nós conseguimos lecionar até a realização da avaliação. Bom, vamos retomar o nosso estudo. O nosso estudo ainda é dentro da conduta típica, porque não encerramos ainda. Vamos verificar hoje, dentro da teoria do crime, o tópico tipo e tipicidade. Vamos reencontrar o nosso conceito de crime que nós temos estudado desde o início do estudo da teoria do crime. Nós sabemos que crime é a conduta típica, ilícita e culpável. E dentro desse estudo da conduta típica, nós estudamos a ação ou a omissão, estudamos o dolo, estudamos a culpa, estudamos o resultado, o nexo de causalidade e todas as demais variações jurídicas que são construídas a partir deste resultado, principalmente a verificação do intercrimes, crime tentado, crime consumado, desistência voluntária, arrependimento eficaz, crime possível, vimos o pré-ter-dolo, vimos o nexo de causalidade, vimos as concausas, enfim, vimos tudo aquilo que era necessário para nós fecharmos a concepção da conduta. O que faltou dentro dessa conduta típica? Olhem para a tela. Faltou justamente o estudo da tipicidade. E é justamente essa tipicidade, e vejam aí, que nós vamos enfrentar hoje na nossa aula de Direito Penal. Muito bem. Tipo e tipicidade. O que seria o tipo penal? Nós, quando começamos o estudo da teoria da norma, nós estudamos a concepção de norma penal incriminadora. E ao longo desse semestre, principalmente quando nós passamos a enfrentar a teoria do crime, eu cheguei a falar para vocês, olha, em determinado momento, nós vamos deixar de lado a concepção de norma incriminadora e passaremos a usar somente tipo. Tipo penal, tipo legal, tipo de ilícito, tipo de injusto. Qualquer uma dessas expressões, e essas expressões serão utilizadas de forma variada por cada um dos autores que vocês eventualmente consultarem, que vocês estudarem. Essas expressões serão utilizadas de formas diversas quando vocês observarem as várias e várias jurisprudências construídas no Brasil sobre o tipo legal ou tipo penal, mas todas significam a mesma coisa. Então, tipo penal, tipo legal, tipo de injusto, tipo de ilícito, significam o nosso tipo. Já sabemos que o tipo é a norma incriminadora. Mas mais do que isso, qual que seria o conceito de tipo? Nós tivemos um autor alemão chamado Hans Welzel, que, para aqueles que já eventualmente deram uma olhadinha, é o pai da teoria finalista da ação. O finalismo que nós estudamos hoje e que norteia a construção dessa concepção de delito que estou trabalhando com vocês ao longo desse semestre é justamente Welzel. Welzel criou uma concepção finalista de tipo penal lá em 1927, na Alemanha. E Welzel trouxe uma concepção de tipo penal que está aí para vocês. É a descrição concreta da conduta proibida, que, aliás, é o papel da norma incriminadora. A norma incriminadora, não sei se vocês se recordam, ela tem duas partes essenciais. Ela tem o preceito primário e o preceito secundário. Ou, se vocês preferirem, preceito e sanção. O que faz o preceito? Ele descreve, de forma concreta, a conduta proibida pelo direito penal. Matar alguém. A conduta proibida qual que é? Matar alguém. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Vejam, o tipo penal nada mais faz do que descrever de forma pormenorizada, da forma mais completa que for possível, a conduta proibida pelo direito penal. Vejam, tem uma segunda concepção de Welzel.
É a matéria da proibição das prescrições jurídico-penais. É a mesma coisa, escrito de uma forma um pouco mais elegante, de uma forma um pouco mais, mais bonita, no juridiquês mais perfeito. O tipo penal, na verdade, descreve aquilo que é proibido pelo direito penal. O tipo penal é a mais importante garantia que nós temos dentro do direito penal. Ele é a manifestação do princípio da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. E a definição do crime e o estabelecimento da sanção penal são encontradas dentro de onde? Dentro da norma incriminadora, dentro do tipo penal. E por isso, como expressão concreta do princípio da reserva legal, o tipo penal é um instrumento fortíssimo de garantia ao cidadão contra eventual atuação abusiva, atuação autoritária do poder estatal. Então ele acaba criando uma redoma, uma proteção ao jurisdicionado contra eventuais abusos daqueles que detêm poder. Por isso, não se esqueçam, o tipo é uma garantia. E é uma garantia fundamental, expressa no artigo 5º da Constituição, por meio do princípio da reserva legal. E é por isso que o tipo penal ele tem que ser o mais preciso, ele tem que ser o mais completo, justamente para não permitir dúvidas em relação à sua aplicação ao caso concreto. Eu não posso permitir que um juízo ele possa ter 2, 3, 4, 10 interpretações diferentes sobre aquele que comanda o tipo. Porque isso gera injustiça. Isso faz com que o juiz de uma vara criminal ele aplique a lei penal de uma forma, o juiz da porta ao lado da outra vara criminal aplica a lei penal de uma forma diferente. Óbvio que isso traz insegurança jurídica. Por isso que nós precisamos de tipos penais precisos, tipos penais muitas vezes até extensos, para que dentro dessa toda essa extensão do tipo penal eu não deixe lacunas, não deixe brechas, não deixe buracos que permitam interpretações que levam a decisões autoritárias, que levam a decisões discricionárias. Isso não pode caber ao juiz. O tipo penal ele tem que ser concreto, direto, preciso, justamente para figurar efetivamente como um instrumento de garantia. Eu gosto muito de uma concepção de tipo penal, que eu vou colocar para vocês aqui agora, que é a seguinte. Perdão, turma. É a moldura normativa da conduta proibida pelo direito penal. Imaginem uma tela. E imaginem que dentro daquela tela eu estabeleça as regras da conduta proibida pelo direito penal. A moldura é justamente aquela parte da tela que delimita o seu conteúdo, que delimita aquilo que é proibido. Então, o tipo penal é uma moldura, obviamente definida por lei, normativa, que delimita o campo da conduta que é proibida pelo nosso direito penal. Muito bem. Tipo, então, é a descrição da conduta proibida. E o que seria, então, tipicidade? Vejam, o tópico é tipo e tipicidade. Nós já sabemos o que é tipo. E o que seria, então, tipicidade? Vocês já podem presumir. Vejam aí, vamos colocar aqui na tela para vocês. Tipicidade é a perfeita subsunção da conduta ao tipo, da conduta à norma incriminadora, da conduta à moldura normativa. Eu coloquei entre parênteses a adequação, porque a adequação é uma expressão utilizada pela doutrina e pela jurisprudência, mas particularmente eu não concordo, eu não gosto de utilizar, porque adequar é um verbo defectivo. Então adequação seria uma palavra que não existiria na língua portuguesa. É claro que esse tanto de neologismos que surgem todos os dias, se você abrir o Aurélio, que na minha época de estudante, meu primeiro dicionário Aurélio, meu pai me deu quando eu estava
indo para a primeira série do primeiro grau. Eu tenho ele guardado até hoje aqui em casa. Em 1978. Foi o primeiro ano. Eu estava com 6 para 7 anos de idade. Foi o meu primeiro ano na escola. Eu saí do maternal e fui para a escola. A escola materna, né? E fui para o início do ensino, que hoje é ensino, que é ensino fundamental. E ganhei meu primeiro dicionário, o Aurélio, sem exagero nenhum, era um livro dessa grossura, desse tamanhozinho. Você compra o Aurélio é desse tamanho, dessa grossura. Por que ele cresceu tanto? Porque nós fomos incorporando à língua portuguesa novas palavras. Adequação não é uma delas. Então eu prefiro subsunção, que é exatamente amoldar a conduta praticada pelo agente aqui na vida real ao tipo penal. Eu tenho que ver se essa conduta se encaixa no tipo. Se essa conduta se encaixar perfeitamente no tipo, haverá tipicidade. E a conduta típica, como elemento do crime, estará perfeita, estará completa. O primeiro elemento do crime terá sido realizado. Vamos voltar ao exemplo do quadro. Eu falei para vocês que o tipo penal seria a moldura normativa, seria a moldura daquele quadro. Imagine então que o tipo penal é a moldura e que a conduta praticada pelo agente aqui na vida real é a tela. Então o agente pintou com a sua conduta a tela. Se a tela se encaixar perfeitamente na moldura, então olhem para um quadro aí na casa de vocês e imaginem, se a tela se encaixar perfeitamente na moldura normativa, haverá tipicidade. E o primeiro elemento do crime terá sido realizado. Se sobrar conduta, se sobrar tela e faltar moldura, se a moldura for menor do que a tela, isso quer dizer que a conduta praticada pelo agente aqui na vida real é maior, é mais grave do que aquela contida no tipo penal. Eu posso imputar a um agente, por exemplo, uma lesão corporal, que é um crime pequeno, quando na verdade o crime que ele praticou foi um homicídio tentado, que é um crime muito mais grave. Então eu posso ter um processo penal em tramitação em que há imputação contra o acusado de uma lesão corporal, mas na verdade o crime que ele praticou é uma tentativa de homicídio. Isso quer dizer que a conduta praticada por ele não se encaixa na moldura normativa pequenininha do crime previsto no artigo 129 do Código Penal. Agora pode acontecer o contrário. Pode acontecer que eu tenha uma moldura muito grande e uma tela muito pequena. Isso quer dizer que eu estou imputando ao acusado uma conduta muito grave, quando na verdade a conduta que ele praticou é muito menos grave. Eu posso imputar a ele uma tentativa de homicídio, quando na verdade o dolo da conduta praticada por ele era dolo de lesão. Então a moldura é muito grande e a tela é muito pequena. Nesses dois exemplos antagônicos, opostos, a conclusão a que chegamos é de que não há tipicidade. Não tipicidade em relação àquela moldura. Pode ser que eu encontre outra moldura que se seja perfeita para aquela tela que foi pintada pela gente na vida real. Esse é o trabalho de tipificação das condutas. E muitas vezes é esse o trabalho que é realizado no processo penal. Muitas vezes eu defendo um cliente, confesso. Um cliente... Olha um exemplo concreto, um exemplo que acontece demais. É muito comum o Ministério Público denunciar por homicídio doloso crimes de trânsito. Cheguei a falar isso para vocês quando estudamos dolo e culpa, dolo eventual, culpa consciente. E falei que acaba sendo um tiro no pé da sociedade porque uma hora ou outra a conduta acaba sendo desclassificada, acaba havendo uma nova tipificação. E quando isso acontece, muitas vezes é tarde demais em razão de um fenômeno chamado prescrição. Então é preferível você dar a César o que é de César. Denuncia da forma correta, porque a chance de sucesso no processo é muito maior do que você metralhar para todos os lados para ver se alguma bala pega naquele acusado.
acaba que nada atinge ele. Isso vocês vão ver muito nitidamente quando vocês estudarem processo penal. Daqui a pouquinho, lá no 7º período, vocês começam o estudo do processo. Então é muito comum acontecer um acidente de trânsito, o agente estava em alta velocidade ou estava embriagado, e o Ministério Público vem e denuncia por homicídio doloso, pena de 6 a 20 anos de prisão. Muitas vezes o acusado ele foi preso nas ferragens do acidente, então ele foi retirado pelo corpo de bombeiros das ferragens. Ali foi dada a voz de prisão, claro que ele foi primeiro para o hospital, passou por um procedimento cirúrgico, depois a polícia colocou as mãos nele. O Ministério Público vem e denuncia por um crime de homicídio doloso, ele chega no processo, confessa que realmente estava dirigindo aquele veículo, que estava em alta velocidade. Existe nos autos perícia dizendo que a vítima morreu em razão daquele acidente de trânsito. Qual que é o papel da defesa nesse processo? Negar a autoria? Não há como. Negar a materialidade, que o fato não ocorreu? Não há como. Então o que seria o papel do defensor? Opa, peraí. Há uma incorreta tipificação da conduta. O Ministério Público está querendo que ele seja condenado por um crime cuja moldura normativa é gigantesca, que é a do homicídio doloso do 121 do Código Penal, quando na verdade a conduta praticada por ele pintou uma tela muito menor. E o meu trabalho como defensor, como aquela mão técnica do acusado dentro do processo penal, é justamente demonstrar para o juízo a correta tipificação da conduta. Veja que bonito, veja que maravilha. Muitas vezes as pessoas têm muito preconceito por não conhecerem em relação à atividade da advocacia criminal. Muitas vezes eu me apresento a uma pessoa, me apresento como advogado criminalista, a pessoa já fala assim, nossa, advogado criminalista? Como é que é defender bandido? Você pode, desde o início da sua profissão, primeiro, direcionar a sua advocacia criminal. Eu posso dizer para vocês com toda pureza de alma que eu nunca perdi uma noite de sono por causa de uma advocacia criminal. Mas desde o princípio eu fiz uma escolha. Logo que eu formei, eu fui contratado pelo Estado para advogar para a Polícia Militar. Então eu formei em dezembro de 95, em fevereiro de 96 eu já estava na Polícia Militar. E até por advogar para a Polícia Militar, eu sempre entendi que não seria eticamente correto eu advogar para determinados tipos de criminalidade. Imagine o policial militar saindo do meu escritório e entrando o traficante de drogas que ele prendeu 2 semanas antes. Então, tráfico de drogas, aquela criminalidade organizada rasteira, que cometem crimes de extorsão mediante sequestro, latrocínio, roubos a banco, estupros. Lá no escritório nós nunca advogamos. E direcionamos nossa advocacia não só para o direito penal militar, como para crimes contra a administração pública, contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, crimes de trânsito. Então os nossos clientes são pessoas como nós, que eventualmente cometemos ilícitos penais. E muitas vezes o trabalho do advogado, ele vai ser esse que eu disse para vocês, é um trabalho apenas para a discussão da parte técnica. Pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e pelo Código de Ética Profissional, o advogado não é pago para poder deturpar provas, o advogado não é pago para poder mentir no processo, o advogado não é pago para ser desleal, o advogado não é pago para corromper servidor público. O advogado é pago para exercer a advocacia, e a advocacia é uma das mais nobres profissões que existe. Principalmente, na minha opinião, a advocacia criminal, porque nós trabalhamos com um dos mais importantes bens jurídicos de qualquer pessoa, que é a liberdade. É o médico trabalhando com a vida, é o advogado criminalista trabalhando com a liberdade. São os 2 bens mais preciosos que nós temos. Então, muitas vezes, como eu disse a vocês, o papel do advogado no processo penal é de forma ética, de forma honesta, de forma leal, lealdade processual é fundamental, é trabalhar as questões técnicas que envolvem ou a tipificação da conduta, ou questões técnicas que envolvem a própria construção do processo penal. Perdão, mais uma vez.
Fiquem tranquilos, não é Covid, mas esse clima que já está muito seco acaba comigo. Então, essa perfeita subsunção da conduta ao tipo, essa tipicidade, essa tipificação da conduta, muitas vezes será o norte do seu trabalho na advocacia criminal. E por isso nós temos que saber, com muita precisão, como tipificar condutas. Quando vocês chegarem lá no direito penal 3, no direito penal 3, no direito penal 4, no direito penal 5, vocês vão estudar os tipos penais em espécie. Então vocês vão pegar os mais importantes tipos penais da legislação penal brasileira e vamos ver como que funcionam esses tipos penais e como fazer para, no caso concreto, tipificar corretamente a conduta. Mas antes de chegarem lá no direito penal 3, o que vocês precisam saber para verificar se há essa perfeita subsunção da conduta ao tipo? Vocês precisam conhecer os chamados elementos típicos. Então, a primeira coisa que você precisa para verificar se há tipicidade, para verificar se há a perfeita subsunção da conduta ao tipo, é saber quais são os elementos que compõem o tipo penal. Claro, eu preciso verificar se a conduta se amolda ao tipo, então eu preciso conhecer o tipo e, consequentemente, os elementos que o compõem. E esses elementos, alguns vocês inclusive já conhecem, são de 3 ordens diferentes. Nós temos elementos típicos subjetivos, então nós temos elementos subjetivos do tipo penal. Nós temos elementos objetivos do tipo penal e temos elementos normativos do tipo. Elementos subjetivos, elementos objetivos, elementos normativos. Vocês podem imaginar, já de plano, que os elementos subjetivos são os elementos que dizem respeito à vontade do agente. São elementos anímicos, são elementos internos, intrínsecos. Qual é o elemento que diz respeito à vontade que vocês já conhecem? Nós estudamos lá na conduta típica. Qual que é o elemento que está presente em todos os tipos penais dolosos? E por isso é chamado de elemento subjetivo geral. É o dolo. Então, o dolo, que vocês estudaram de forma separada, dentro desse estudo da conduta, da ação ou da omissão, é um elemento subjetivo. Dolo pressupõe o quê? Conhecimento e vontade. E ele é um elemento geral por quê? Porque ele está presente obrigatoriamente em todos os elementos, em todos os tipos penais dolosos. Então, todo tipo penal doloso traz como elemento subjetivo geral, genérico, o dolo. No passado, esse dolo era inclusive chamado de dolo genérico. Agora, a novidade é que, além do dolo, alguns tipos penais podem ter elementos subjetivos especiais, que são ânimos, motivações, fins especiais de agir. Vejam ali na tela. São elementos eventuais. Elementos que vão aparecer de vez em quando nos tipos penais. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá no nosso bom e velho homicídio. Olha que interessante. Quando você abre o homicídio, está aí na tela para vocês, artigo 121 do Código Penal, é conveniente que vocês estejam com o Código Penal aberto, vocês sabem disso. Nós temos ali matar alguém. Você sabe que nesse tipo penal, implicitamente, eu tenho o dolo. E agora vocês já sabem, de uma forma um pouco mais precisa, que o dolo é um elemento subjetivo, geral, desse tipo penal, matar alguém. Então, o dolo, implicitamente, está contido nesse tipo como elemento subjetivo geral. Ok? Muito bem. Dê uma olhada no parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Olha que interessante. O homicídio é doloso. O dolo está ali presente. Mas aqui, no parágrafo 1º, além do dolo,
O que o tipo penal exige para que eu reduza a pena de 1/6 a 1/3? Uma motivação que vai além do dolo. Qual que é o dolo do agente? Matar alguém. Mas ao matar alguém, ele agiu impelido por uma motivação de relevante valor social ou moral. O pai de uma vítima de estupro matou um estuprador. Não em legítima defesa, que nós vamos estudar na aula de amanhã, mas matou um estuprador. Porque quis matar um estuprador. Porque além de estuprar a filha dele, ele tomou conhecimento que já havia estuprado a filha de outras 50 pessoas. As filhas de outras 50 pessoas. Então ele matou por um motivo de relevante valor social, que foi tirar aquele estuprador do mercado. É claro que esse homicídio nada justifica, nada pode levar à absolvição deste pai. Mas eu consigo diminuir a pena. Porque por trás do dolo de matar o estuprador, havia uma outra motivação. E essa motivação é eivada de relevante valor social. Ou até valor moral, neste caso, se vocês preferirem. Dê uma descidinha de olhos, vamos para o parágrafo 2º. Nas hipóteses de homicídio qualificado. Olha lá que interessante. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Torpeza é a maldade do motivo. Então, além do dolo, que é elemento geral, ele teve dolo de matar alguém, por trás do dolo ele tinha a torpeza. Por exemplo, vingança. Vingança é motivo torpe. Então eu matei alguém para poder me vingar. Qual que é o dolo? De homicídio. Qual que é o elemento subjetivo especial do tipo? A vingança, que é a motivação torpe. Vai fazer, inclusive, que a pena passe a ser de 12, deixe de ser de 6 a 20, passe a ser de 12 a 30 anos. Olha ali a motivação como um elemento subjetivo especial, que ao lado do dolo é indispensável para a ocorrência desse tipo de homicídio qualificado. Olha a motivação fútil. No segundo inciso, a futilidade da motivação é a desproporção entre a conduta do agente e aquilo que o levou a praticar o homicídio. O dolo existe. Eu estava jogando sinuca, perdi a partida de sinuca, resolvi matar meu desafeto. Nem desafeto, nem meu adversário. Vejam, qual que foi o dolo do agente? Matar alguém. Mas por trás deste matar alguém, ainda havia um elemento subjetivo especial, que ao lado do dolo conduziu o agente a produzir o resultado. Qual que foi? Foi a perda da partida de sinuca. Veja a futilidade da motivação que levou o agente a praticar aquele homicídio. Poxa, mas o agente não praticou o homicídio nem por torpeza, nem por futilidade. Perfeito. Sai o parágrafo 2º, eu fico no caput do dispositivo, não sou obrigado a aplicar o parágrafo 2º, não. Por isso, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Por isso que eu coloquei que esse elemento subjetivo ele é eventual, ele pode ou não acontecer no caso concreto. O dolo está presente em todos os crimes dolosos. Um elemento subjetivo especial vai aparecer num ou num outro dispositivo. Fim especial de agir, que bicho é esse? Vamos dar uma olhadinha num outro exemplo. Vamos lá no artigo 319 do nosso Código Penal. Vamos lá no 319. Eu acho mais fácil assim do que mandar pesquisar dentro da página. Acaba demorando mais. O nosso Código Penal é muito pequeno, né, gente? Nós temos essa vantagem. Olha o 319. Nós já passamos pelo 319 em outros exemplos. Nós temos o crime de prevaricação. Vejam lá, olhem para a tela. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei. Qual que é o dolo do agente como elemento subjetivo geral? Retardar o ato de ofício. Deixar de praticar, nós temos a figura omissiva, um ato de ofício, aqui nós temos a omissão própria. Praticar-o contra disposição expressa de lei. Praticar o ato de ofício contra disposição expressa de lei. Então, o servidor público tem o dolo de mochibar, o dolo de avacalhar determinado ato de ofício a que ele era obrigado a praticar. O dolo, como elemento geral, é suficiente para que ocorra esse crime de prevaricação? Não. Olhem o que nós temos depois da última vírgula.
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então não basta ter o dolo de prevaricar. A simples mochibada não é suficiente para que haja o crime de prevaricação. Eu retardei a prática do ato de ofício. Por que eu retardei a prática do ato de ofício? Porque eu sou ruim demais de serviço. Porque deu 6 horas, eu estava com a caneta assim, deu 6 horas, o que eu fiz? Soltei a caneta e fui embora. Demorei demais aqui, porque eu sou lento, porque é assim que eu trabalho, porque eu quero tomar café, demais, porque eu converso com um, converso com o outro. E não consegui praticar o ato de ofício no prazo legal. Isso é crime de prevaricação? Depende. Eu fiz isso para satisfazer interesse ou sentimento pessoal? Olha o fim especial de agir exigido pelo tipo penal. Então vamos imaginar, eu sou um fiscal da prefeitura, e aí, fiscal de posturas, eu fui fiscalizar, eu estou usando esse exemplo fiscal da prefeitura porque a prevaricação está dentro dos crimes contra a administração pública praticados por servidores públicos. Olha aqui o capítulo em que eu estou, crimes contra a administração pública, é o título 9º, título 11º, perdão, do Código Penal. O capítulo dos crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Então eu sou um servidor público fiscal da prefeitura e sou responsável por fiscalizar as posturas. Então eu fico vendo como é que está lá o letreiro luminoso daquele estabelecimento comercial, eu vejo a publicidade que ele faz ali na rua, aquele cartaz que ele coloca na porta do estabelecimento. Essa é a minha função, para que a cidade não fique totalmente visualmente poluída pela publicidade indevida, né, dos estabelecimentos comerciais. Eu estou lá fiscalizando um estabelecimento, verifico irregularidades daquele estabelecimento, eu tenho que lavrar um auto de infração. Na hora que eu vou lavrar o auto de infração, eu recebo um telefonema do meu superior hierárquico. E o meu superior: ô Rodrigo, tudo bem? Como é que você está? Tudo bem, tudo bem? Fiquei sabendo que você está aí na loja do Zé. Ah, fiquei sabendo. Pois é, cara, o Zé é meu amigo demais. Eu sei que tem umas irregularidades ali, mas eu quero te fazer um pedido de amigo. Deixa pra lá, que o Zé se comprometeu que vai botar as coisas em ordem. Aí o que eu penso? Puxa vida, meu chefe tá me pedindo. Eu tô há alguns meses esperando uma promoção. Minha promoção tá na mesa do meu chefe. Se eu colaborar agora, é muito provável que eu consiga minha promoção depois. Então, para satisfazer um interesse pessoal, um interesse de promoção da minha carreira, eu faço vistas grossas pro Zé e não lavo o auto de infração. Aí eu tive dolo de deixar de praticar o ato de ofício e, mais do que isso, há um elemento subjetivo especial do tipo, que é o fim especial de agir da minha conduta, que é a satisfação de um interesse pessoal, meu interesse na minha promoção da carreira. Sentimento pessoal de ódio, sentimento pessoal de amor, de amizade, de coleguismo. Eu chego para autuar um estabelecimento e na hora que eu sou atendido pelo gerente, o gerente é meu amigo de infância. Ah, não sabia que você trabalhava aqui. Aí eu deixo de praticar o ato de ofício com dolo de deixar de praticá-lo para satisfazer o meu sentimento pessoal de amizade pelo gerente que foi responsável pela publicidade totalmente avacalhada e que obviamente sofreria as consequências dentro da sua atividade profissional pela bobagem que havia feito. Eu autuaria o estabelecimento e o dono do estabelecimento ia cair matando em cima do gerente. Então, para satisfazer o meu sentimento pessoal de amizade, eu deixo de praticar o ato de ofício. Perceberam? Então, esse elemento subjetivo, esse especial do tipo que é eventual, ele, quando aparecer, quando exigido pelo tipo penal, ele será indispensável para a configuração típica ao lado do dolo. Porque o dolo, como elemento subjetivo geral, tem que estar presente em todos os tipos penais dolosos. Ok? Esses são os elementos subjetivos. Elementos subjetivos que dizem respeito à vontade do agente, àquilo que motivou o agente a praticar a conduta.
Quando nós pensamos em elementos objetivos, que são os próximos a serem estudados, nós já pensamos nos aspectos externos, extrínsecos à conduta praticada pelo agente. Os elementos objetivos são internos do próprio agente. Os elementos objetivos são externos, aquilo que o agente exterioriza com a conduta que ele praticou. São vários os elementos objetivos do tipo, e o central, nós chamamos de núcleo, que tem que estar presente em todos os tipos penais, é o verbo ou os verbos típicos. Quando você constrói uma oração na língua portuguesa, você consegue construir uma oração sem verbo? Da mesma forma, acontece com o tipo penal. E por que o verbo contido no tipo é o núcleo do tipo? Porque é o verbo que manifesta, que expressa a conduta proibida, a conduta incriminada. Matar, subtrair, constranger, praticar, deixar de praticar, omitir. Vejam, o verbo é o núcleo porque ele é a expressão máxima da conduta proibida pela norma penal. Nós temos tipos penais que trazem apenas um verbo, matar alguém, e esses tipos penais são chamados de tipos penais simples. Então, o tipo penal simples é o tipo penal que traz apenas um verbo típico. Matar alguém, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal. Um verbo apenas no tipo penal. Então, esse tipo penal é um tipo penal simples. Então, o homicídio é um tipo penal simples. Aliás, já disse para vocês, o homicídio é um tipo penal mais singelo, mais simplificado. Se eu tivesse uma gradação dos tipos penais simples, seria o mais simples dos tipos penais. Matar alguém não tem tipo penal. Mais econômico do que do artigo 121 caput do Código Penal. Agora, se o tipo penal tem dois ou mais verbos típicos, ele passa a ser chamado de tipo misto. Então, o tipo misto é aquele que contém dois ou mais verbos típicos. A prevaricação, por exemplo, que nós acabamos de ver, nós temos o deixar de praticar, o praticar em desconformidade com a lei, o retardar o ato de ofício. Ali mesmo nós temos 3 verbos típicos. Qual que é a importância disso? Nos tipos mistos, eu não coloquei aqui no PowerPoint, mas vocês podem anotar, nós temos 2 espécies de tipos mistos. Então coloque aí tipos penais, abre uma chavinha no caderno de vocês, coloquem tipos simples e tipos mistos. Os tipos simples, um verbo típico. Tipos mistos, 2 ou mais verbos típicos. 2, 3, 4, 5, 10. Qual que é a relevância disso? Abre uma outra chavinha dentro dos tipos mistos. Nós temos 2 espécies de tipos mistos. Nós temos tipos mistos alternativos e tipos mistos cumulativos. Então, dentro de tipos mistos, abre outra chavinha, tipo misto alternativo, tipo misto cumulativo. Aqui que nós temos consequências jurídicas importantes. No tipo misto alternativo, você olha para as condutas que não estão nele presentes e percebe que uma conduta pode ser a sequência lógica da outra. Isso quer dizer que muitas dessas condutas são o caminho lógico que o agente percorre e que seriam absorvidas pelo princípio da consunção. Em outras palavras, num tipo misto alternativo, se o agente pratica uma, 2 ou todas as condutas previstas no tipo, ele estará sujeito a uma única pena. Por isso ele é alternativo. Eu posso praticar uma, ou 2, ou todas, a pena vai ser uma só. Já no tipo misto cumulativo, olha o nome, cumulativo. Se o agente pratica uma conduta, um crime. Se ele pratica 2, 2 crimes. Se ele pratica 3, 3 crimes. E as penas devem ser cumuladas, elas devem ser somadas. 2 rápidos exemplos.
Joguem aí procurem aí no código de vocês a lei de drogas. Vamos num tipo penal que vocês já conhecem. É o tipo penal alternativo, talvez que tenha mais condutas incriminadas, que é a lei de drogas, lei 11.343 de 2006. Essa lei de drogas tem no artigo 33 o crime de tráfico. E nesse crime de tráfico, nesse tipo penal do tráfico do artigo 33, podem contar aí, nós temos 18 condutas incriminadas. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nós já estudamos esse tipo penal porque nós temos aqui uma norma penal em branco. Lembram disso? Uma norma penal em branco heterogênea, porque ela é complementada por uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que, aliás, nessa semana liberou o canabidiol dentro do Brasil para a produção de alguns remédios para o combate de algumas doenças. Vejam, esse tipo penal, que traz 18 verbos típicos, é um tipo alternativo. Isso quer dizer que se eu... vamos imaginar que eu plante a erva, cultive a erva, colha a erva, transporte a erva, leve para um depósito, nesse depósito eu vou manufaturar a erva, então eu vou fabricar a droga. Depois de fabricar a droga, eu ativo em depósito mais uma vez, depois eu transportei, distribuí para os meus revendedores e, no final das contas, vendi a droga. Eu terei praticado, nessa sequência de condutas, desde o plantio até a venda, diversas condutas previstas nesse tipo penal do artigo 33. Quantos crimes de tráfico eu terei praticado? Um crime de tráfico. Porque para chegar lá na minha venda, é claro que as condutas praticadas anteriormente era uma sequência lógica e necessária para chegar até esta venda. É claro que eu posso ser só o aviãozinho. Então eu posso só receber a droga e revendê-la dentro dessa cadeia produtiva. E teria cometido o mesmo crime de tráfico. Mas é óbvio que na aplicação da pena, vejam que a pena combinada é de 5 a 15 anos, uma multa de 500 a 1.500 dias multa, que pode chegar a 12, 13, o salário mínimo agora 1.045, deve chegar perto de 15 milhões de reais essa multa. É claro que na dosimetria da pena, aquele que controla todo o processo, toda a cadeia produtiva, do plantio até a venda, vai ter uma pena muito maior do que aquele que simplesmente a vende, lá na ponta da linha. Óbvio. Ainda tem uma causa de emissão de pena que eu posso aplicar para esse aviãozinho, a pena dele cair bastante. Mas o que eu quero deixar claro é que nós temos aqui um tipo misto, porque é um tipo que tem mais de um verbo típico. E esse tipo é alternativo, porque as condutas previstas desse tipo estão dentro de uma cadeia lógica. E se eu praticar várias dessas condutas, eu teria praticado apenas um crime de tráfico de drogas. Um exemplo de tipo misto cumulativo, até para a gente não estender muito nesse ponto da matéria. Olhem o artigo 242 do Código Penal. O artigo 242 do Código Penal traz um tipo penal muito interessante. Vamos achar aqui, 242. Parto suposto. Supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Podem olhar que no próprio nome jurídico do dispositivo você já percebe que tem mais de um crime dentro do artigo. Pelo próprio nome. Tem um ponto ali separando duas partes do nome jurídico, da rubrica do dispositivo. E olha um tipo penal separado por ponto e vírgula. Dar parto alheio como próprio. 2. Registrar como seu filho de outrem. 3. Ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando o direito inerente ao estado civil. Nós temos aqui 3 partes distintas desse tipo penal, com condutas. Dar parto alheio como próprio. Segunda conduta, registrar como seu filho de outrem. Terceira, ocultar
recém-nascido. Tem uma quarta aqui dentro dessa terceira parte, que seria substituir recém-nascido. Consequentemente, suprimindo, alterando o direito inerente ao seu estado civil. Por que esse tipo é cumulativo? É um tipo misto. Tem 4 verbos típicos, divididos em 3 partes distintas. 3 partes distintas. E por que ele é cumulativo? Alguns autores vão dizer que é por causa do ponto e vírgula. Ah, quando o tipo penal separar as condutas por vírgula, ele é alternativo. Por ponto e vírgula é cumulativo. Muita calma nessa hora, porque o nosso legislador é analfabeto funcional. Vocês sabem disso. E se o nosso legislador é analfabeto funcional, ele pode botar ponto e vírgula, ponto, vírgula, onde tem, onde não tem, e ele não tem a menor ideia do que está fazendo. O que vocês têm que observar para saber se o tipo é cumulativo? Não a pontuação utilizada pelo analfabeto do legislador. Mas já tem que verificar se o tipo penal ele pode ser dividido em tipos penais independentes, em tipos penais autônomos. E por técnica legislativa, o legislador acabou trazendo todos para dentro do mesmo tipo penal. É claro que eu posso praticar essas condutas dentro de uma sequência lógica da outra, mas elas não necessariamente acontecem nessa sequência lógica. Eu posso simular uma gravidez, depois dar parto alheio como próprio. Ao mesmo tempo que eu vou numa maternidade, subtraio um recém-nascido, falsifico um documento, vou no cartório e registro como meu filho de outro. Pratiquei todas as partes desse dispositivo. Teria cometido 3 crimes diferentes, estaria sujeito a pena de 2 a 6 anos, 3 vezes. Mas eu posso simplesmente abrir a porta da minha casa um dia de manhã e ter um cesto com uma criança lá dentro. E ao invés de entregar às autoridades públicas para que essa pessoa vá, essa pessoinha, né, essa criança, vá para um estabelecimento adequado e entre na fila da adoção, eu posso fazer o que nós chamamos de adoção à brasileira. Eu vou falsificar um documento de nascimento daquela criança e vou registrar aquele filho como sendo meu. Cometi qual crime? O registrar como seu filho de outra. É uma vez só do artigo 242. Mas eu não preciso dar parto alheio como próprio, nem subtrair o recém-nascido para isso. Eu posso subtrair o recém-nascido sem registrar como meu aquela criança e sem dar parto alheio como próprio. As condutas são muito independentes, mas que por uma opção legislativa estão inseridas dentro do mesmo tipo penal. Se eu praticar uma conduta, um crime, 2 condutas, 2 crimes, 3 condutas, 3 crimes, aqui eu tenho um tipo misto, cumulativo. Ok? Vamos voltar aqui ao que nos interessa. Além do verbo típico, que é indispensável, inclusive, nós verificarmos no início da execução do crime, quando nós estudamos lá a tentativa, todo tipo penal tem que ter sujeitos. E esses sujeitos são de 2 ordens diferentes. Desculpe-me aqui o grafismo do meu PowerPoint, mas foi a única forma que eu achei. Nós temos 2 hipóteses ou 2 espécies de sujeito. Nós temos aquele sujeito que pratica a conduta e nós temos aquele sujeito contra quem é praticada a conduta proibida. Então nós temos o sujeito ativo, que é o agente, que é o autor do fato, que é aquela pessoa humana que realiza a conduta proibida, que realiza o verbo típico. Então o sujeito ativo, se quiser anotar um conceito, é a pessoa humana que realiza o verbo típico. Por que pessoa humana? Porque pessoa jurídica não comete crimes. Não, em hipótese alguma. Você já conseguiria imaginar uma pessoa jurídica agindo com dolo, com consciência e vontade de realizar o verbo típico? Ou com culpa por não observar o dever de cuidado que lhe é devido? Pessoa humana não tem vontade. Pessoa humana não tem... Pessoa jurídica, perdão, não tem vontade. Pessoa jurídica não pratica condutas desastradas. A pessoa jurídica tem pessoas humanas que atuam em seu nome. Tem prepostos, tem funcionários. E são essas pessoas humanas que realizam o verbo típico, que pode, obviamente, repercutir em responsabilização da pessoa jurídica. Por que eu estou ressaltando isso? Porque vocês vão abrir alguns livros de doutrina
E eventualmente o autor vai dedicar um capítulo inteiro, 20 páginas, tentando explicar o inexplicável, tentando explicar que pessoa jurídica pode cometer crimes. É um equívoco doutrinário gravíssimo. É uma subversão de mais de 100 anos de teoria do delito. E é um equívoco ocasionado por uma lei, a Lei 9.605 de 1998. Vamos nela para vocês darem uma olhada? Nós não vamos estudar agora não, porque vocês vão estudar no Direito Penal 5. Mas essa lei é extremamente importante. No direito brasileiro hoje, porque é a lei que tutela o nosso meio ambiente. Olhem lá, dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Aqui no preâmbulo você já tem um indicativo do que a lei fez com a pessoa jurídica. Olha lá, ela fala de sanções penais e administrativas derivadas de condutas só podem ser humanas, e atividades da pessoa jurídica lesivas ao meio ambiente. Quando você pensa naquela tragédia lá de Brumadinho, não no acidente, né, de Brumadinho, mas no acidente da Vale, dentro da cidade de Brumadinho, há pessoas humanas que são responsáveis, sejam dolosas, sejam culposamente, por aquela tragédia, mas a Vale do Rio Doce não chama mais Vale do Rio Doce, né? A Vale, ela também, com a sua atividade de exploração minerária, ela também é responsável por aquele desastre. Qual que é a grande novidade da Lei 9.605? Até então, essa responsabilidade da pessoa jurídica era apenas civil, era apenas administrativa. A Lei 9.605 trouxe também a responsabilização penal da pessoa jurídica. Aí você para pensar, puxa vida, se a pessoa jurídica ela é responsável penalmente, então ela comete crime? Não. Ela é responsável penalmente pelo crime praticado pela pessoa humana que trabalhou em seu nome. Olhem o artigo 2º. Não, mentira. Olhem o artigo 3º da lei. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o disposto desta lei. Nos casos em que infração seja cometida por decisão de seu representante legal, contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. Então, o artigo 3º ele fala que a pessoa jurídica ela tem uma responsabilidade penal decorrente de quê? De infração cometida por decisão de seu representante legal, contratual ou de órgão colegiado que tomou decisão em benefício daquela pessoa jurídica. Então, ela não comete crime. Quem comete crime é a pessoa humana. Mas a lei trouxe essa novidade de poder responsabilizá-la penalmente. Como? Vou aplicar uma pena e botar ela na cadeia? Não tem como. Qual que é a responsabilização penal? Penal, entre aspas, ela acaba sendo administrativa. Eu posso fechar aquela pessoa jurídica, encerrando suas atividades. Eu posso multar aquela pessoa jurídica. Eu posso exigir daquela pessoa jurídica uma reparação do dano ambiental. Então deram um nome de responsabilidade penal pelo peso, pela força coercitiva que a sanção penal ela tem, muito maior do que as sanções de natureza civil administrativa. Mas o conteúdo dessa sanção acaba sendo administrativa ou acaba sendo de natureza civil. Mas o fato é, o que nos interessa efetivamente, e não caio no engodo daqueles autores que são precipitados, é que o sujeito ativo do delito é a pessoa humana, mesmo que a lei ambiental traga uma responsabilização também da pessoa jurídica. Mas traz a responsabilização, vocês viram isso claramente no artigo 3º da Lei 9.605, da pessoa jurídica em razão da conduta praticada pela pessoa humana. Então o sujeito ativo é a pessoa humana que realiza o verbo típico. Por quê? Porque o verbo típico traz a conduta proibida. Então o sujeito ativo é o agente, é o autor do fato,
É aquela pessoa humana que praticou a conduta proibida. E o sujeito passivo é aquela pessoa titular do bem jurídico ofendido que sofre a conduta praticada pelo sujeito ativo, que sofre com a conduta proibida, que tem um bem jurídico atingido pela conduta praticada pelo sujeito ativo. Tome muito cuidado com quem é efetivamente o sujeito passivo de uma conduta. Você vai lá nos crimes contra a administração pública, qual que é o bem jurídico protegido? O bem jurídico é a moral administrativa. Então, quem que é o sujeito passivo do delito? Não é, eventualmente, um particular que tenha sido prejudicado. Eu lavrei uma ocorrência policial e coloquei uma série de informações ali que podem tirar um prejuízo para o particular que está envolvido naquela ocorrência. Poxa, mas o crime é de corrupção, eu fui corrompido para poder lavrar aquela ocorrência. O crime de corrupção está previsto nos crimes contra a administração pública. Quem que é a vítima do crime? É a administração pública, não é aquele particular. Eu posso até ter uma figura de uma vítima secundária, de uma vítima indireta, num exemplo como esse, que poderia ser o particular. Mas o crime é contra a administração pública. Eu tenho no artigo 250 do Código Penal um crime contra a incolumidade pública de incêndio. Esse incêndio pode matar pessoas. Essas pessoas são a vítima secundária. Porque se o crime é contra incolumidade pública, a vítima é a coletividade. Eu tenho crimes contra a fé pública. Está lá a falsidade ideológica. Poxa, aquela falsidade ideológica ela pode atingir diretamente um particular. Mas a vítima é a sociedade, porque o crime é contra a fé pública, não é contra o particular. Aquela pessoa que foi prejudicada com a falsificação daquele documento, ela pode até ser uma vítima indireta, uma vítima secundária. Então, qual que é a minha dica para que vocês identifiquem o sujeito passivo de um crime? Vá na parte especial do Código Penal, identifiquem em que título, em capítulo aquele tipo penal está inserido. Porque pelo título, pelo capítulo, você consegue identificar o bem jurídico protegido. Já falei isso para vocês. E a partir do momento que você identifica o bem jurídico protegido, você consegue identificar quem é o seu titular. Quem é o seu titular é o sujeito passivo daquele delito. A vítima é o ofendido. Ok? Então, sujeito ativo e sujeito passivo. Pensa na oração, sujeito, verbo, predicado. Nós temos também os chamados objetos. Objeto direto, objeto indireto, não é isso? Nos tipos penais, nós temos duas espécies de objetos. Nós temos um objeto jurídico, que vocês já conhecem. Objeto jurídico é igual a bem jurídico protegido. Aquele bem jurídico que tanto falamos, agora mesmo acabamos de falar sobre ele, que tanto falamos ao longo desse semestre jurídico, a partir de agora será tratado como objeto jurídico. Então, o objeto jurídico nada mais é do que o bem jurídico protegido pela norma penal. E temos também, nos tipos penais, o chamado objeto material. O que seria o objeto material? Anotem aí. É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta praticada pelo sujeito ativo. Então, coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta praticada pelo sujeito ativo. Até aqui, vamos pegar um exemplo para vocês perceberem como funciona. Vamos voltar ao nosso Código Penal. Vamos lá no artigo 155 do Código Penal, crime de furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Crime contra o patrimônio. Tá aqui, ó, os crimes contra o patrimônio. Primeiro crime contra o patrimônio. Crime de furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Vamos imaginar que eu tenha visitado a casa de Tício. Não, Tício é sempre o agente, né? Que, ou seja, Tício tem visitado a casa de Meve. E lá na casa de Meve tinha esse simpático puck. Esse disco de hockey no gelo. Fiquei encantado com esse disco. Aí o que eu fiz? Em determinado momento, sorrateiramente,
eu fui até o escritório de Mévio e subtraí o disco. Então, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel. Muito bem, pergunta a vocês, quem que é... O verbo típico está muito claro, está aí no tipo penal, subtrair. Então eu subtraí o disco. Quem que é o sujeito ativo deste delito? O sujeito ativo é a pessoa humana que realizou o verbo típico, subtrair. Quem que foi o sujeito ativo do nosso exemplo? Tício. Sujeito passivo. Sujeito passivo é o titular do bem jurídico ofendido. Quem que é o titular do bem jurídico ofendido? Mévio. Então, Mévio é o sujeito passivo do delito. Onde que eu quero chegar? Qual que é o objeto jurídico? É o disco? Não. Olhem para a tela. O crime de furto está dentro de quais crimes da parte especial do Código Penal? Está ali, título 2, dos crimes contra o patrimônio. Então, no próprio título, eu tenho bem jurídico protegido. Qual que é o bem jurídico protegido no crime de furto? Está ali, patrimônio. Então, o objeto jurídico do crime de furto desse disco é o patrimônio. E qual que é o objeto material? Aí sim, é a coisa sobre a qual recaiu a conduta praticada pelo agente. É o disco. Então, verbo, subtrair, sujeito ativo, tício, sujeito passivo, mévio, objeto jurídico, patrimônio, objeto material, é o disco. Agora, por que eu disse para vocês que é a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta proibida? Porque nós temos, do artigo 121 até o artigo 154 do Código Penal, nós temos os crimes contra a pessoa. E nos crimes contra a pessoa, há uma confusão entre objeto material e sujeito passivo do delito. Olhem, matar alguém. Tício matou Mévio. Verbo típico, matar. Sujeito ativo, Tício. Sujeito passivo, Mévio. Objeto jurídico, está aqui na tela, vida. E o objeto material? É a pessoa contra a qual Tício praticou a conduta. É o próprio sujeito passivo do delito. Objeto material e sujeito passivo se confundem nesses crimes. Ah, é o corpo da vítima. Você tem que lembrar que o corpo da vítima estava vivo antes da vítima ser morta. Entendem? Então alguns vão falar, ah, o corpo da vítima. Não, aqui não tem jeito. Porque a vítima estava viva, então é o próprio sujeito passivo do delito. Eu posso falar do corpo da vítima nos crimes de lesão corporal. Aí sim, a partir do artigo 129, nós temos as lesões corporais. Verbo, ofender. Ofender a integridade corporal, a saúde de outra. Sujeito ativo, Tício, que deu uns cacetes no Mévio. Sujeito passivo, titular do bem jurídico ofendido, Mévio. Qual que é o objeto jurídico aqui? Quando eu falo de lesão corporal, isso não está expressamente previsto, mas está no próprio tipo penal. Integridade corporal. Aqui é a integridade física das pessoas. Objeto jurídico. Objeto material. Aí sim, é o corpo da vítima. A vítima está morta, é o corpo dela. Ok? Muito bem. Núcleo, sujeitos, objetos. Há dois outros elementos típicos que vocês já conhecem. Resultado e nexo causal. Tanto o dolo como elemento subjetivo, como resultado e nexo causal, nós estudamos de forma separada, de forma apartada. Até pela importância que eles têm no estudo da conduta típica. A partir do resultado, nós tínhamos que estudar todo o intercrimes, a nexo causal, tínhamos que estudar as concausas, por isso eles são estudados de forma separada. Mas quando você classifica os elementos do tipo penal, eles nada mais são do que elementos objetivos do tipo. Anotem aí no PowerPoint que eu disponibilizei para vocês por meio do PDF. Esses elementos objetivos que estão aqui na tela são todos obrigatórios. São todos essenciais. Esses elementos objetivos que estão aqui na tela, eles estão presentes em todos os tipos penais,
sejam tipos penais dolosos, sejam tipos penais culposos. Então, núcleo, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico, objeto material, resultado, nexo causal, estão presentes em todos os tipos penais, dolosos e culposos. Então, esses aqui são elementos obrigatórios. Ok? Obviamente que dolo, como elemento geral, está presente tão somente em todos os tipos dolosos. Dolo é um elemento obrigatório, mas só nos tipos dolosos. Os elementos objetivos especiais são eventuais. E nós temos também elementos objetivos eventuais, que vai entrar aí na tela de vocês. Eventualmente, o tipo penal ele pode trazer circunstâncias de tempo, ou circunstâncias de lugar, ou meios de execução, ou modos de execução. Ou podem trazer todos esses. Vou mostrar um exemplo bacana para vocês. Vejam, está na tela. E esses aqui não são obrigatórios. Matar alguém. Matar alguém tem núcleo, que é o matar. Sujeito, ativo, é a pessoa humana que vai praticar o verbo, que vai matar alguém. Sujeito passivo, a pessoa que sofreu a conduta do sujeito ativo e que está morta, ou pelo menos tentaram matar. Objeto jurídico, vida, objeto material, a própria pessoa atingida pela conduta praticada pelo sujeito ativo. Resultado, morte, nexo causal, aquela relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. Está presente no matar alguém. Elemento subjetivo, dolo de matar alguém. Todos esses elementos estão presentes no matar alguém. Mas eu olho para matar alguém e não vejo circunstâncias de tempo, não vejo circunstâncias de lugar, não vejo meio, não vejo modo de execução. Por quê? Porque esses elementos não são obrigatórios. Vamos no artigo 150 do Código Penal. O 150 é um tipo penal extremamente rico. Apesar de que, normalmente, esse tipo penal ele não se configura sozinho. Normalmente, ele é meio para a prática de outro crime. Está ali. Violação de domicílio. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Você foi numa festa convidado para essa festa, mas bebeu tequila em excesso. Em determinado momento saiu do ar, passou a orbitar em torno da Lua, tentou fazer contato com a Terra, mas não conseguiu. Houston, we have a problem, mas não conseguiram contato com a Terra. Em determinado momento, o dono da casa resolve te expulsar da festa. Você passou a ser persona não grata. Tchau, cidadão. O que você faz? Bate o pé e não vou embora. A partir daquele momento, você começa a violar domicílio. Porque entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa de quem de direito. Então você entrou naquela casa convidado, mas a partir do momento que você foi convidado a sair e resolveu permanecer contra a vontade expressa do proprietário, você passa a violar domicílio. Ok? Maravilha. Olhem que bacana o nosso parágrafo primeiro. Se o crime é cometido durante a noite, circunstância de tempo, ou em lugar ermo, circunstância de lugar, ou com emprego de violência ou de arma, meio de execução, para executar a violação de domicílio, usei como meio o emprego da arma de fogo, ou por duas ou mais pessoas, modo de execução. Eu resolvi executar a violação de domicílio em concurso de pessoas. Neste parágrafo primeiro, nós temos os quatro elementos objetivos eventuais do tipo: circunstâncias de tempo, circunstâncias de lugar, meio de execução e modo de execução. E olhem que bacana, as quatro podem estar presentes na mesma conduta incriminada. Eu posso violar o domicílio durante a noite, a casa fica em local extremamente ermo, eu entrei armado e em concurso de 2, 3, 4 pessoas. Então, eventualmente, essas quatro circunstâncias podem estar presentes no mesmo crime de violação de domicílio. Mas vejam, não é obrigatório. Eu posso praticar o crime de violação de domicílio naquele exemplo que eu dei do caput. Estava na festa, aprontei, fui convidado a sair e resolvi ficar. Violação de domicílio.
Então, esse parágrafo primeiro, ele é eventual, tanto que, se ocorrer, a pena é aumentada. A pena passa a ser de 6 meses a 2 anos, uma pena muito mais alta que a pena prevista no caput. Ok? Vamos dar uma olhadinha no crime de homicídio, no bom e velho homicídio? Matar alguém. Matar alguém, o tipo penal exige apenas os elementos obrigatórios. Já mostrei isso para vocês. Mas dê uma olhadinha no parágrafo 2º. Homicídio qualificado, já vimos os 2 primeiros incisos, que trazem elementos subjetivos especiais do tipo. Agora, olha o inciso 3º. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Olha que interessante. Aqui nós temos circunstâncias de meio, que são eventuais. Eu posso cometer um crime de homicídio realizando a conduta prevista no caput. Pronto. Mas eu posso matar alguém utilizando, para tanto, asfixia. Eu posso resolver torturar aquela pessoa. Como meio para a prática do homicídio, eu penduro a pessoa numa cruz. Todo santo dia eu vou lá e tiro uma tira de couro daquela pessoa. Deixo ela sangrando até a morte. Eu não pratiquei o crime de tortura. Eu pratiquei o crime de homicídio e utilizei como meio a tortura. Esse meio é obrigatório? Não. Eu posso matar alguém realizando um disparo de arma de fogo. Eu não preciso asfixiar, eu não preciso torturar, eu não preciso tacar fogo nela, eu não preciso envenenar, eu não preciso explodir a pessoa. Eu posso utilizar um outro meio. Mas se eu utilizar um desses meios previstos no parágrafo 2º e 3º inciso, a pena passa a ser de 2 a 30 anos. Percebe que esses elementos são eventuais? E aqui eu estou falando de circunstâncias de meio. O próprio dispositivo fala que é meio cruel. Olha o 4º inciso. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Aqui já tem modo de execução. A modalidade de execução escolhida foi emboscada. Eu armei uma emboscada para poder pegar aquela vítima. Eu tocaiei, porque ficava mais fácil para poder executar aquele crime. É um modo de execução. Mas eu não preciso matar a vítima numa tocaia. Então veja, é um elemento eventual do tipo que, se ocorrer, vai tornar a pena mais grave. A reclusão passa a ser de 12 a 30 anos. Ok? Muito bem. Além dos elementos objetivos, eu vou voltar nisso aqui, porque eu vou voltar na construção do tipo penal, e esses elementos são importantes nessa construção do tipo penal. Além dos elementos subjetivos e elementos objetivos, pode ser que eu tenha os chamados elementos normativos. Vocês estão percebendo nessa estrutura que está aqui na tela para vocês, a culpa, por exemplo. A culpa até agora não apareceu. Os elementos normativos são aqueles elementos cuja interpretação ela não ressai automaticamente. Eu não consigo fazer uma interpretação literal daquele elemento contido no tipo. Para que eu possa interpretar, eu preciso necessariamente valorar aquele elemento. Esses elementos normativos são um pouco perigosos, porque eles abrem a interpretação do tipo penal. E eu disse para vocês que o tipo como garantia tem que ser o mais fechado possível. E esses elementos normativos muitas vezes se confundem com a norma penal em branco. Porque ao ter um elemento normativo, a norma penal acaba tendo que ser complementada, eventualmente, por uma outra norma jurídica. Então, quando surge elemento normativo, pode ser que eu tenha uma norma penal em branco. Mas nem sempre. Por quê? Porque esses elementos normativos são de duas ordens diferentes. Nós temos um elemento normativo de valoração cultural ou social. Esses elementos, claro, são eventuais, eles não aparecem em todos os tipos penais, já está aí na tela para vocês, eu vou falar sobre isso. Tem um elemento que está no tipo penal que eu não consigo interpretá-lo se eu não trouxer os costumes daquela sociedade, as práticas daquela sociedade, os hábitos daquela sociedade naquele determinado momento histórico. Poxa, mas isso às vezes aparece na norma penal? Parece. E eu já trabalhei esses exemplos quando trabalhei norma penal em branco com vocês. Alguns deles. Dê uma olhadinha aqui nos crimes contra a honra. Capítulo 5 da parte especial do Código está dentro dos crimes contra a pessoa.
nós temos no 138 a calúnia, no 139 a difamação, no 140 a injúria. Olha ali, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Quando eu falei dos costumes como forma de interpretação da norma penal, eu trouxe esse exemplo. Vejam, eu preciso usar os costumes para poder interpretar. Esse elemento depende de uma valoração do intérprete. E essa valoração é buscada onde? Na cultura daquela sociedade em determinado momento histórico. O que é dignidade? O que é decoro? Será que a concepção de decoro é a mesma na sociedade belo-horizontina dos dias atuais e na sociedade lá de São Pedro Pampam, município com 600 habitantes? Será que a concepção de decoro é a mesma da sociedade belo-horizontina de hoje, do que era nessa mesma sociedade quando o código foi publicado lá em 1940? Eu, juiz de uma comarca, eu tenho que conhecer a concepção de decoro daquela sociedade para poder condenar quem quer que seja pelo crime de injúria. Se eu não conhecer, eu não consigo interpretar esse elemento que passa a ser um elemento, como ele depende de valoração cultural, um elemento normativo do tipo. Então, dignidade é elemento normativo do tipo penal da injúria, decoro é elemento normativo do tipo penal da injúria. E como a interpretação não está na lei, a interpretação está na sociedade, ele é um elemento normativo de valoração cultural. Vamos pegar um outro tipo penal aqui, bacana, para a gente trazer o exemplo. Apertei o botão errado aqui, peraí, vamos lá. Vamos pegar, aqui ó, eu adoro, já mostrei para vocês também, o 233. O capítulo 6º, aqui dos crimes contra a dignidade sexual, nós temos no 233 ato obsceno e temos no 234 escrito objeto obsceno. Esse também é de um capítulo que tutela um bem jurídico muito específico. Que bem jurídico é esse? Olhem ali. O pudor público. Os crimes são de ultraje público ao pudor. O que é pudor? Comentei isso com vocês, trabalhei isso com vocês dentro de sala. Será que a concepção de pudor de Belo Horizonte nos anos 2020 é a mesma concepção de pudor de Belo Horizonte em 1940? Contei para vocês casos de carnaval, por exemplo. Eu tive que sair de onde eu morava porque o pessoal transava na porta do meu prédio às 3 horas da tarde. Eu morava onde saiu o beiço do Vando, lá do Funcionários. E eu disse para vocês, saiu o beiço do Vando, depois ficava um funk até às 3 horas da madrugada. Meu pai já foi preso em flagrante delito porque urinava ao pé de uma árvore num córrego, aquele córrego Leitão que transbordou na chuvarada no início do ano, que passava ali do lado do Minas Centro, Mercado Central. Ele estava indo embora para casa às 3 horas da manhã, parou para urinar ali e foi preso em flagrante delito por ultraje público ao pudor. Isso nos anos 50. Então veja, hoje o pessoal transa no meio da rua e não tem problema nenhum, porque a concepção de pudor na nossa sociedade mudou de forma radical, de forma extremada, de 1940 para os anos 2020. E é claro que um juiz, no momento de aplicar a norma, ele tem que conhecer a concepção de pudor daquela sociedade, naquele momento histórico em que o crime foi praticado. É elemento normativo de valoração cultural, de valoração costumeira, de valoração social. Agora, temos elementos normativos de valoração jurídica. Lembra do exemplo cheque? O que é cheque? O que é direito de autor? Normas penais em branco eu trabalhei com vocês que trazem elementos normativos cuja valoração é encontrada na própria norma jurídica. O que é casamento? No crime de bigamia, por exemplo, bigamia está aqui pertinho, está aqui, logo na frente. Está no 235, aqui a bigamia. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. O que é casamento? O casamento está lá no direito civil, está lá no Código Civil Brasileiro. Lá nós temos um conceito jurídico de casamento. Casamento, nesse tipo penal do artigo 235, é elemento normativo de valoração jurídica. Mas, e aqui fica o grande fechamento. Opa, tem que voltar aqui. Peraí, meu povo.
O grande fechamento desses elementos normativos está aqui. O elemento normativo mais importante que nós temos de valoração jurídica é a culpa. Eu abro o tipo penal do homicídio culposo, está no 121, parágrafo 3º. Olha lá um homicídio culposo. Vamos achar aqui, meu povo. Você deve ficar tontinhos, né, quando eu faço isso. Não vamos olhar para a tela nesse momento, não. Olhem aqui. 121, parágrafo 3º. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. O que é a culpa? Quais são os elementos da culpa? Quais são as modalidades de culpa? Quais são as espécies de culpa? Vocês fizeram, nós demandamos uma aula inteira para falarmos de culpa. Culpa é o principal elemento normativo de valoração jurídica. A concepção de culpa está onde? No próprio direito penal. E temos uma regra específica lá no artigo 18.2 do nosso Código Penal. Eu não consigo aplicar a regra do artigo 121, parágrafo 3º, se o homicídio é culposo, se eu não conhecer a culpa, seu conceito, seus elementos, suas espécies, suas modalidades. Eu tenho que valorar juridicamente a culpa para poder aplicar o 121, parágrafo 3º. A culpa é um elemento normativo de valoração jurídica obrigatório, está ali na tela para vocês, em todos os crimes culposos. O que os crimes culposos têm? Elementos objetivos obrigatórios, todos, núcleos, sujeitos, objetos, resultado e nexo causal, e obrigatoriamente o elemento normativo de valoração jurídica chamado culpa. Está presente em todos os tipos culposos. Então, em todos os tipos culposos, eu tenho um elemento normativo obrigatório, que é a culpa, e tenho os elementos objetivos obrigatórios, núcleos, sujeitos, objetos, resultado e nexo. O que eu tenho nos crimes dolosos? Obrigatoriamente o dolo está presente em todos os crimes dolosos. E, obrigatoriamente, eu tenho núcleo, que é o verbo, sujeitos, objetos, resultado e nexo causal. Nos crimes dolosos, elementos subjetivos especiais são eventuais. Nos crimes dolosos, circunstâncias de tempo, lugar, meios e modos de execução são elementos eventuais. Nos crimes dolosos, quaisquer elementos normativos são eventuais. Obrigatórios. Dolo e os elementos objetivos obrigatórios. Nos crimes culposos, a culpa é elemento normativo obrigatório, além dos elementos objetivos obrigatórios, verbos, sujeitos, objetos, resultado, nexo causal. Obviamente que em crime culposo não há elementos de ordem subjetiva. Ok? Muito bem, ainda temos um tempinho de aula. Deixa eu ver aqui, que eu perdi as horas. Temos um tempinho de aula, essa aula está um pouco mais extensa. A partir desses elementos subjetivos, objetivos e normativos que norteiam o nosso trabalho de tipificação das condutas, então, para verificar se há tipicidade, para verificar se a conduta praticada se amolda ao tipo, eu preciso conhecer esses elementos, eles que vão dar as balizas para que eu possa realizar a tipificação. Esses elementos também nos auxiliam na construção do tipo. Os elementos obrigatórios estão presentes em todos os tipos penais. E esses tipos penais que trazem tão somente os elementos obrigatórios são chamados de tipos básicos. Então, o tipo básico é aquele tipo penal que traz apenas os elementos obrigatórios. Matar alguém é um tipo básico. Subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel é um tipo básico. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à condução carnal é um tipo básico. Nesses tipos básicos, o que eu encontro? Os elementos obrigatórios. Eventualmente, num tipo básico, eu posso ter elementos normativos. Isso não é proibitivo. Eu posso ter na construção do tipo básico elemento normativo. Um grande exemplo disso é o crime culposo. Ok? Eu posso, a partir do tipo básico, criar um chamado tipo derivado. E esse tipo derivado, um tipo que deriva do tipo básico e que dele depende, ele vai trazer tão somente elementos eventuais. Vejam cá. Vamos lá no bom e velho homicídio.
Matar alguém é o tipo básico, e esse tipo básico ele traz só os elementos obrigatórios. O que o legislador fez a partir desse tipo básico? Ele derivou o parágrafo primeiro. Matar alguém por motivo de relevante valor social ou moral. Matar alguém sob domínio de violenta emoção. Vejam, por que esse parágrafo primeiro é derivado do tipo básico? Porque a existência do parágrafo primeiro não é autônoma. Eu não consigo aplicar só o parágrafo primeiro, isolado no mundo. Eu tenho que primeiro passar pelo tipo básico, porque nele estão os elementos obrigatórios. Desço para o parágrafo primeiro e acrescento elementos eventuais. Então eu derivo para acrescentar elementos. Olhem o parágrafo segundo. Se o homicídio é cometido por motivo torpe, por motivo fútil, com emprego de veneno, a traição. Percebam, o parágrafo segundo não tem vida autônoma, não tem vida independente. Eu não consigo ignorar o caput e aplicar só o parágrafo segundo. Se o homicídio é cometido, o que é homicídio? Poxa, homicídio é matar alguém. Esse matar alguém está no caput. É o caput que traz os elementos obrigatórios. O caput é a base para a construção dos parágrafos. Até como uma questão de técnica legislativa. É a cabeça do dispositivo e por isso, na construção do tipo penal da norma incriminadora, no caput eu lanço todos os elementos obrigatórios. Eu posso, como eu disse, até eventualmente colocar alguns elementos eventuais. Mas eu lanço todos os elementos obrigatórios. E se eu quiser agregar elementos eventuais, eu derivo o tipo, acrescentando parágrafos, acrescentando incisos, acrescentando alíneas. Aí eu vou utilizar todos os instrumentos que eu tenho de técnica legislativa. Então eu construo o tipo básico com os elementos obrigatórios, derivo e vou criando tipos derivados com elementos eventuais. Ok? Muito bem. Para que o legislador faz isso? O legislador ele cria o tipo derivado com uma das seguintes 4 finalidades. Ou para criar qualificadoras, ou para criar privilégios, ou causas de aumento de pena, ou causas de diminuição de pena. O que fundamentalmente ele vai fazer com o tipo derivado? Ele vai punir o agente de uma forma diferente. Porque se não fosse isso, não precisaria do tipo derivado, bastava o tipo básico. Bastava eu criar o matar alguém e estabelecer uma pena de 6 a 20 anos. Para que eu derivo e acrescento elementos? Ou para aplicar uma pena menor, ou para aplicar uma pena maior. É para isso que eu derivo. É para isso que eu agrego elementos. No parágrafo primeiro eu estou diminuindo a pena. No parágrafo segundo eu estou botando uma pena muito mais alta para o homicida. Então eu derivo para poder punir de forma diferenciada. Seja prevendo uma pena menor, seja prevendo uma pena maior. O que vai distinguir qualificadora de causa de aumento de pena, privilégio de causa de diminuição de pena? Vocês vão estudar isso com riqueza de detalhes quando chegarem no penal 3. Na verdade, no penal 2 também, na aplicação de pena, vocês já vão estudar, ainda vão estudar com riqueza de detalhes, vocês vão estudar os tipos em espécie no penal 3. A qualificadora, ela agrava a situação jurídica do agente. Então, na qualificadora, a pena aplicada vai ser maior. E ela vai ser uma pena independente da pena prevista no tipo básico. Olha a qualificadora do homicídio. Quando eu crio o parágrafo 2º, olhem aí na tela. Eu estabeleci uma pena de 12 a 30 anos. Para isso, eu criei o parágrafo 2º, senão não precisaria dele. Então, eu tenho uma pena de 12 a 30 por homicídio qualificado. Confere? Muito bem. É um tipo derivado. O parágrafo 2º não tem existência autônoma. Os elementos obrigatórios do homicídio estão todos no caput. E o que eu fiz na pena desse tipo derivado, que é maior do que a pena do tipo básico? A pena ela é independente. Olha só. No tipo básico, eu tenho uma pena de 6 a 20 anos de prisão. No homicídio qualificado, a pena é de 12 a 30.
a aplicação da pena do parágrafo 2º não depende da pena do caput do dispositivo. Elas são independentes, elas são autônomas. O tipo derivado não é autônomo do tipo básico. Mas no caso da qualificadora, a pena é maior e é independente. Olhem a causa de diminuição de pena do parágrafo 1º. Vamos aproveitar a causa de diminuição de pena do parágrafo 1º. Se o agente comete o crime, qual que é a pena? A pena será reduzida de 1/6 a 1/3. A pena é reduzida de 1/6 a 1/3. Que pena? A pena do tipo básico. Na causa de diminuição de pena, na causa de aumento de pena, no parágrafo 5º nós temos uma causa de aumento de pena. Minto. No parágrafo 6º nós temos uma causa de aumento de pena. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado por milícia privada, sob pretexto de prestação de serviço de segurança. Que pena é essa que é aumentada de 1/3? É a pena do caput. É a pena do tipo básico. Então aqui, olha o nome jurídico do dispositivo. Nós temos um aumento de pena, nós temos uma causa de aumento de pena. Então na qualificadora, a pena do tipo derivado é maior do que a do tipo básico e é, em relação a ela, autônoma, em relação a ela, independente. Na causa de aumento de pena, a pena do tipo derivado, ela é maior do que a pena do tipo básico, mas ela depende da pena do tipo básico para ser aplicada. Então, eu vou aumentar a pena do tipo básico. Na causa de diminuição de pena, a pena é menor do que a pena do tipo básico, mas eu dependo dela, porque é ela que vai ser diminuída. E o privilégio? Nós não temos homicídio privilegiado. A doutrina chama o parágrafo 1º de homicídio privilegiado, mas não é, mentira. É erro. Nós temos crimes privilegiados? Temos. Vamos lá na nossa bigamia, já que eu lembrei dela quando nós passamos ali pertinho do 235. Olha na bigamia. Tá aqui. Não, tá aqui não. Tá aqui, ó. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Criei um tipo derivado. Aquele que, não sendo casado, contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, que é doloso, é punido com reclusão ou detenção de 1 a 3 anos. Olha que interessante. No parágrafo 1º, eu derivei a bigamia para punir de uma forma menor a pessoa que não é casada e que se casa com um casado sabendo que é casado. Ninguém consegue casar sozinho, né? E se a pessoa com quem o bígamo casou era solteiro, mas sabia da condição de bígamo dele, também será punido. Só que será punido com uma pena de 1 a 3 anos. É uma pena que está no tipo derivado, que é independente da pena prevista no tipo básico. Eu não estou diminuindo a pena do tipo básico, estou falando de uma pena diferente, autônoma. E é uma pena que é a metade da pena do tipo básico. Eu podia ter falado assim, a pena é diminuída da metade. Não, não fizeram isso. A pena é de 1 a 3 anos. Então a pena é autônoma da pena do tipo básico e é menor do que a pena do tipo básico. O que é isso aqui? Privilégio. O parágrafo 1º é uma bigamia privilegiada. Ok? Então agora aprendemos a distinguir qualificadora de causa de aumento e privilégio de causa de diminuição de pena. E essas 4 hipóteses são a razão da existência de um tipo derivado. Eu derivo o tipo básico, agrego circunstâncias, elementos que não são obrigatórios, são eventuais, para ou aplicar uma pena mais grave ou aplicar uma pena menos grave. Ok? Um último tópico para encerrarmos a conduta típica. Dentro dos elementos típicos, nós temos o resultado. E para que haja resultado, nós temos que ter uma efetiva lesão ao bem jurídico protegido. O bem jurídico tem que ser atingido pela conduta praticada pela gente. E mais do que isso, segundo a jurisprudência, a nossa lesão, essa lesão ao bem jurídico, ela tem que ser significativa. Ela não pode ser insignificante. Ela não pode ser de tão pequena monta que não fará qualquer cosquinha para o bem jurídico protegido.
Nós não temos legislado esse princípio da insignificância. A reforma do Código Penal que tramita no Congresso Nacional o traz expressamente na parte geral. Ele foi construído na doutrina alemã, foi adotado pela jurisprudência alemã e foi importado pela doutrina brasileira e adotado por alguns juízes, nem todos, aqui no Brasil. O que significa a insignificância? Deixaria de existir resultado, e se o resultado é um elemento típico, se não há resultado, não há conduta típica, se não há conduta típica, a conduta é atípica, se é atipicidade, se o caso é de atipicidade, a conduta não há crime. Então deixa de existir o crime se a conduta atingir o bem jurídico de uma forma tão insignificante que o titular do bem jurídico não vai ser afetado pela conduta praticada por aquele agente. Como eu disse a vocês, esse princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, ele é aplicado por alguns juízes, não é aplicado de forma uníssona porque ele não tem previsão legislativa, e poderia ser encontrado em duas hipóteses da legislação brasileira. Alguns autores vão citar o 155, parágrafo 2º, já coloquei na tela para vocês. Não. Ele está previsto expressamente no dispositivo na legislação penal brasileira. Esse dispositivo está previsto no Código Penal Militar. É o artigo 240 do CPM. Vamos dar uma olhadinha. O Código Penal Militar é o Decreto-Lei 1001 de 69. Está aí na tela. O crime de furto, que está previsto no 155 no Código Penal Comum, está previsto no 240 do Código Penal Militar. Subtrair para si ou para outra coisa alheia a móvel, mesmo na redação do Código Penal Comum, com pena maior. Reclusão até 6 anos. Lá no Código Penal Comum é de 1 a 4, o Código Penal Militar, reclusão é de 1, quando falar até 6 anos, é de 1 a 6 anos. Dê uma olhadinha no parágrafo 1º, furto atenuado. Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode, e poder é dever na legislação penal, substituir a pena de reclusão pela de detenção, isso não faz a menor diferença hoje, diminuí-la de 1 a 2/3, ou, aqui está a bagatela, considerar a infração como disciplinar. Considerar a infração como disciplinar é considerar que a conduta não é crime. Então eu não vou puni-lo pelo crime, vai ser punido administrativamente, de acordo com as normas próprias da corporação militar. Mas o fato deixaria de ser crime pelo pequeno valor da coisa subtraída. E aí o Código expressamente diz o que é pequeno valor. Entende-se de pequeno valor que não exceda 1/10 da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. O salário mínimo do país hoje, regrado por lei, hoje é R$ 1.045. 1/10 daria o quê? R$ 105. R$ 104,50. Seria o critério estabelecido pelo Código Penal Militar. Como não há previsão no Código Penal Comum, e por que não há previsão? Olha o furto no Código Penal Comum. No crime de furto, se for de pequeno valor a coisa subtraída, não há exclusão do crime. Há apenas a redução de pena. Isso está previsto no parágrafo 2º. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão para detenção, isso não faz diferença, diminuindo de 1 a 2/3 ou aplicar a multa. Mas em todas as hipóteses, o juiz condena e aplica pena. Então não é a mesma hipótese do Código Penal Comum, do Código Penal Militar. Por isso que eu coloquei 155, parágrafo 2º, não há insignificância aqui. Só há o princípio de insignificância no 240, parágrafo 1º do CPM, do Código Penal Militar. Mas é claro que simplesmente verificar o valor da coisa subtraída não é suficiente. Eu tenho que compará-lo com o patrimônio da vítima. Porque R$100, para quem não tem onde cair morto, é coisa pra caramba. Se eu subtraio um objeto de R$100 de uma pessoa que vive com salário mínimo, ou vive com menos de salário mínimo, e tem ali 4, 5, 6, 7 pessoas sob sua responsabilidade naquela casa, R$100 é dinheiro pra caramba. Agora, se eu subtraio uma coisa de valor pequeno, de um Walmart, de um Carrefour, ou de uma pessoa extremamente rica, aquilo não faz qualquer diferença para o patrimônio. Então, por isso que muitos juízes não aplicam. Porque fica muito a critério do juiz
a aferição no caso concreto, se há ou não há bagatela no caso, então muitos preferem não aplicar. Mas nós tivemos um caso recente que levou a uma prisão de 9 meses de uma pessoa e ela só foi solta quando o caso tomou repercussão pública e aí a imprensa caiu matando. Uma senhora tentou subtrair um pote de margarina, nem foi manteiga, daquele pequenininho, 250 gramas, de um supermercado, lá no Nordeste brasileiro, colocando o pote de margarina debaixo do boné. Ela tentou, porque não conseguiu. Porque ela estava tentando se passar pelo caixa e os seguranças foram nela e a abordaram. Ela passou 9 meses presa pelo crime de furto, tentado. A pena nem chegaria a 9 meses. Mas não seria caso de aplicar bagatela, neste caso? Vejam o valor daquele potinho de R$ 2,50 quando comparado ao patrimônio. É claro que nós temos que utilizar um critério que está estabelecido no Código Penal Militar, que é extremamente importante, que é a primariedade do agente. E mais do que isso, o juiz tem que olhar para o passado criminal e verificar se em outras oportunidades, apesar da primariedade, já não foi aplicado o princípio da bagatela para aquela pessoa. Porque senão ela passa a cometer só furtos de coisas de pequeno valor. Mas de grão em grão, a galinha enche o papo. Então eu teria que verificar se a pessoa não é o Zeg e Bezeg em fazer esse tipo de conduta, porque eu não posso sair aplicando bagatela em todos os fatos, porque senão eu nunca estancaria, né, as condutas criminosas praticadas por ela. Mas saibam que existe esse princípio, e esse princípio importado do direito alemão, ele é aplicado por alguns juízes. Fundamentalmente, eu vou verificar a efetiva lesividade ao bem jurídico protegido, e se eu aplicar insignificância, eu estou afirmando não existe resultado. Se não existe resultado, a conduta passa a ser atípica, e sendo atípica, não haveria crime. Ok? Com isso, nós encerramos aqui o estudo da conduta típica e na próxima aula passaremos a estudar a ilicitude. O que seria, então, a conduta ilícita dentro do nosso conceito de direito, de crime dentro do direito penal. Ok, gente? Muito obrigado. Desculpem pelo excesso de tempo ocupado hoje de vocês e até a aula de amanhã. Um grande abraço, fiquem com Deus.